Olá, neste vídeo nós vamos descrever a modelagem 3D e técnicas de realidade virtual aplicadas ao projeto de ecopontes. Então nós temos aqui essa imagem que mostra tanto a modelagem 3D quanto o uso de realidade virtual, e aqui no meio, aproximadamente da imagem, a gente tem uma ecoponte. O projeto do qual trata, este vídeo, um dos aspectos do projeto é exatamente essa questão do uso da realidade virtual, como a gente vai demonstrar rapidamente aqui nesse vídeo. Mas o projeto, o título dele é Metodologias para Avaliação e Dimensionamento de Turbinas Axiais Baixa e Ultrabaixa Queda. Ele é coordenado pelo professor André Mesquita, da UFPA. Ele atua também no Tecnolago, que é um braço da UFPA, e essas estruturas que o professor André coordena se localizam no campus da UFPA de Tucuruí. O projeto ele é financiado pelo CNPq. O problema que as ecopontes elas são uma forma, de atuar é o problema que atualmente aproximadamente 990 mil pessoas na Amazônia, na região rural, elas não têm acesso adequado à energia ou não têm acesso de nenhuma forma à energia. Então aqui nessa figura a gente vê regiões dispersas, geograficamente, que têm problemas graves com relação à energia. Uma parte dessas regiões habitam indígenas, quilombolas. Algumas regiões são unidades de conservação, assentamentos rurais e outras áreas. Por outro lado, a Amazônia ela é, em grande parte do seu território, uma planície que é cortada por milhares de rios e, consequentemente, por milhares de pontes, que na sua maior parte são pontes de madeira. Então a ideia é usar o conceito de ecopontes, substituindo essas pontes de madeira por pontes que possam cumprir, ao mesmo tempo, a questão do tráfego de pessoas e de automóveis, mas também a geração de energia elétrica. Então aqui nós temos nessa imagem, que já usa técnicas de realidade virtual, o conceito de uma ecoponte. Nós temos aqui a ponte de concreto e nós temos aqui o sistema de geração de energia, que é composto por turbinas hidráulicas. Então a ideia é usar a energia aqui dos rios e igarapés para a geração de energia. Nós temos aqui uma outra imagem que mostra o conceito da ecoponte. Nós temos aqui uma região que a gente chama de região montante da ecoponte, que é formada aqui antes da água passar pela ecoponte, e depois uma região do que a gente chama jusante. A ecoponte pode, inclusive, ser usada, regiões aqui ao lado dela, para atividades de lazer das comunidades nas quais elas venham a ser instaladas. Temos aqui um aspecto importante da questão das ecopontes, é que durante a estação seca, normalmente, a gente tem água que segue apenas um caminho. Aqui a gente tem a ecoponte e nós temos aqui a água seguindo o caminho. Aqui é montante, aqui é jusante. Mas na época da cheia, a água ocorre em tão grande quantidade que ela procura outros caminhos, é obrigada a seguir outros caminhos para chegar até o seu destino. No caso, as ecopontes podem prever outras pontes auxiliares que também servirão como passagem da água. A gente chama esses elementos de passagem da água de vertedouros. Ou a gente pode fazer também com que toda essa vazão excedente na época da cheia passe por um vertedouro localizado na própria ecoponte. Mas isso aqui é uma situação que é uma situação muito comum nos rios e igarapés da Amazônia. O uso de mais de uma turbina, de múltiplas turbinas, no caso da ecoponte, geralmente duas turbinas, ele pode ser justificado pelo raciocínio mostrado nessa imagem. Essa imagem aqui é chamada curva de permanência, no caso aqui de um rio igarapé. Nessa curva,
a gente tem na horizontal um percentual que vai de 0 a 100 e na vertical a vazão do rio ou igarapé. Esse percentual é a frequência com a qual essas vazões aqui são verificadas ao longo do ano. Por exemplo, essa vazão aqui especificamente, de aproximadamente 1 metro cúbico por segundo, a ocorrência dela é aproximadamente aqui 75%, né, do tempo do ano. Enquanto que uma vazão de 4 metros cúbicos por segundo, ela ocorre aqui apenas, né, um pouco abaixo de 10%, né, ao longo do ano, período do ano. Então, isso faz com que, em grande parte do ano, a gente tenha uma turbina, normalmente uma turbina com diâmetro menor, que vai funcionar. Essa turbina, para funcionar, precisa de uma vazão menor, e nos momentos em que se tem uma vazão maior, você faz funcionar a outra turbina, e aí ela funciona apenas durante um certo momento do ano. Chega um determinado momento que a gente tem vazões muito grandes, né, que essa água tem que passar não totalmente pelas turbinas, mas também pelo vertedouro, né, água em excesso. E a gente tem aqui então essa justificativa do uso de 2 turbinas na ecoponte. Aqui um aspecto interessante que também tem a ver com realidade virtual, mas é um cálculo exato de engenharia. São cálculos desenvolvidos pela equipe do professor André Mesquita no Fluidpar, que é um laboratório que tem na estrutura lá de Tucuruí, do campus da UFPA de Tucuruí. E aqui está sendo mostrado nessa imagem especificamente o escoamento da água em torno do rotor de uma turbina hidráulica a ser usada numa ecoponte. Então aqui nós temos os vetores velocidade, diferentes cores associadas com diferentes módulos da velocidade, e aqui o desenho, né, dos vetores, ele implica direção e sentido da velocidade. Esse tipo de cálculo aqui é muito importante para o caso do projeto das turbinas, de tal maneira que você tenha a ecoponte funcionando de forma adequada para aquele local onde ela será instalada. Temos aqui uma imagem esquemática de uma ecoponte, né? Aqui nós temos um momento de cheia do rio, a água passa aqui pela tubulação, aciona o rotor, através do eixo ela aciona um gerador, o rotor aciona o gerador, e o gerador gera energia elétrica que pode ser então transferida para os pontos de utilização ou colocada na rede. No caso, a comunidade que vai fazer a gestão da ecoponte pode utilizar essa energia diretamente, ou então ela pode direcionar essa energia para a rede da distribuidora e assim obter créditos, né, de energia que ela pode descontar na conta dela. Aqui é um momento de seca do rio. E agora vamos voltar à questão da realidade virtual, tendo feito, né, esta discussão geral sobre o projeto. Então nós começamos a nossa discussão por algo que, em princípio, pode parecer que não tem nada a ver com a questão da realidade virtual. Uma pintura rupestre da caverna de Lascaux, na França, né, que são reconhecidas como pinturas rupestres das mais antigas e das mais espetaculares que se tem. E você tem então aqui na pintura rupestre a condição de verificar como é que era, de forma aproximada, a realidade das pessoas naquela época. Você tem pinturas de animais, pinturas de paisagem, pinturas de ações das pessoas, né? Então é uma técnica rudimentar de realidade virtual. Aqui nós temos um outro exemplo, né, evoluindo na história, a questão do Renascimento, onde a gente tinha pinturas muito realistas. Como exemplo, né, temos aqui essa paisagem pintada por Claude Lorrain. Então, isso daqui não deixa de ser também uma técnica de realidade virtual que nos permite ver como era essa paisagem aqui na época que a pintura foi feita. Bom, para os modelos de realidade virtual do projeto, a região a ser considerada é uma vila chamada Vila Janari, que está associada ao município de Goianese, que é próximo de Tucuruí. E aqui a gente tem uma ponte que passa por um igarapé chamado Igarapé Preto. Essa aqui é uma ponte de madeira. E esse igarapé está muito próximo de um prédio da cooperativa, né, dos agricultores da Vila de Janari, que faz processamento de farinha. Então, a ideia do projeto
é exatamente fazer a aplicação da ecoponte aqui para ser utilizada nessa produção e nesse beneficiamento de farinha. Então muita coisa lá é feita de forma manual, né? Agora. E aqui a gente tem, não dá para a gente ver, mas tem o igarapé preto que passa por aqui, por baixo da ponte. O projeto, né, esse projeto atual, ele tem como objetivo fazer o conceito e projeto da ecoponte de forma geral e para esse caso específico, né? Aí se está buscando formas de viabilizar a construção da primeira ecoponte. Nós temos aqui uma imagem aérea feita pela equipe do projeto com um drone. Temos aqui a estrada, a casa de farinha fica mais ou menos por aqui. E nós temos aqui o igarapé. O igarapé ele vem por aqui, ele passa pela ponte e continua o seu caminho. Então, bem aqui nessa ponte, né, é que a gente tem a oportunidade para a geração da energia pela ecoponte. Aqui nós temos uma figura que mostra os modelos em CAD desenvolvidos pela equipe do projeto para a questão da ecoponte da Vila de Janari. Esse desenho aqui é apenas uma versão da ecoponte. Existem várias versões que estão sendo desenvolvidas para que seja definida, né, a versão melhor. Mas aqui a gente tem as duas turbinas, como a gente comentou agora há pouco, uma turbina menor que vai funcionar durante quase o ano todo e uma turbina maior que vai funcionar apenas nos momentos de cheia. Nós temos aqui a modelagem do terreno usando um programa chamado Unity. Nós estamos usando o AutoCAD para fazer esse modelo de CAD. E aqui o Unity para a gente fazer o modelo do terreno. Temos aqui a estrada, o igarapé, temos a vegetação. Esse modelo aqui é um modelo preliminar ainda, né? Esse modelo está sendo construído também. E agora a gente vai ver como que esses modelos funcionam nos programas nos quais eles foram desenvolvidos.